Você entendeu ou está fingindo? Como o medo de parecer incompetente pode transformar uma dúvida em erro, retrabalho e prejuízo. Salve! Aqui é o Tamer e este é o Provotalks número 11. Imagina uma reunião de trabalho em que um projeto é desenhado, as próximas ações são definidas, as tarefas e responsabilidades são divididas e o prazo é apresentado. Aí, antes de encerrar, o líder pergunta: alguém tem alguma dúvida? E ninguém diz nada, todo mundo entendeu tudo, todo mundo balança a cabeça indicando que está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo dominado. Só que não. Só que alguém não entendeu direito alguma parte do processo e ficou completamente perdida no restante. E claro, essa pessoa está insegura. Mesmo assim, ela não manifesta a sua dúvida e a sua insegurança. Ela não faz as perguntas que tem que fazer e deixa o barco seguir. Talvez ela esteja constrangida ou com vergonha de admitir que não acompanhou a explicação ou que se perdeu em algum ponto importante. Ou talvez ela queira simplesmente proteger sua imagem de profissional exemplar que ela acredita ter construído diante da liderança e da sua equipe. Aí os dias passam, o processo vai se aproximando, o prazo se cumprindo e a dúvida que poderia ter sido esclarecida em alguns minutos começa a produzir consequências. A pessoa vai adiando o início da tarefa, tenta improvisar, entrega uma coisa diferente do que foi solicitada ou comunica em cima da hora que não conseguiu dar conta da tarefa porque simplesmente não sabia o que fazer e nem como. Aí, a dúvida que ela escondeu para não parecer incompetente se transforma numa demonstração clara, gritante, concreta da sua incompetência e da sua irresponsabilidade. Hoje nós falaremos sobre os profissionais que, para se proteger ou para proteger a sua imagem, escondem suas fragilidades humanas, omitem o fato de ainda não saber ou não dominar determinada tarefa e acabam criando um problema muito maior do que a sua dúvida. Se liga, o fato de você não saber determinada coisa não torna você uma pessoa incompetente. Diante do novo, seja uma tarefa, a mudança de um procedimento, a chegada de uma ferramenta nova ou uma circunstância excepcional, é normal que até profissionais muito experientes tenham dúvidas ou se sintam desconfortáveis. O problema começa quando a pessoa não consegue ou não quer reconhecer e comunicar o seu próprio limite. Aí, em vez de usar a dúvida como recurso para aprender, avançar e, quiçá, superar suas expectativas, ela passa a administrar a impressão que os outros têm dela. Então se liga, ela já não está mais focada em realizar bem o seu trabalho, ela está mais preocupada em parecer capaz, sacou? Em manter as aparências, mesmo que isso não se sustente por muito tempo e cobre um preço mais caro lá na frente. Então, quando ela responde que entendeu, que está tranquilo, que está dominado, ela encerra o desconforto da conversa. Só que o trabalho continua esperando para ser feito. E aquilo que não foi devidamente compreendido e realizado, claro, reaparece mais tarde como retrabalho, dependência ou uma desculpa qualquer. Então, lá na escolinha, lá no nosso ensino fundamental, muitas crianças aprendem a ficar caladas e a não fazer pergunta com medo de que os coleguinhas possam considerar a pergunta bobinha. Isso pode criar um programa neurolinguístico, como nós falamos aqui em PNL sistêmica, que vai rodar na cabeça dessa pessoa a vida inteira, inclusive no ambiente de trabalho. Por outro lado, há líderes que perguntam se alguém tem dúvida apenas pro forma, mas que respondem com impaciência, ironia, constrangimento
ou assédio moral, quando uma dúvida legítima é apresentada. Isso não retira, obviamente, do profissional a responsabilidade de comunicar suas dúvidas e suas deficiências, mas a liderança precisa estar atenta para o fato de oferecer condições para que essas dúvidas e fragilidades se manifestem, possam ser trazidas pela equipe e resolvidas com naturalidade. Quando uma pessoa recebe uma tarefa nova, é natural que ela pergunte. Quando as coisas mudam, é natural, e eu diria até responsável, se certificar do novo procedimento. Outra coisa é precisar perguntar toda semana como se realiza uma mesma tarefa. E existe ainda uma terceira situação. É quando a pessoa acha que entendeu, ela acha que sabe tudo, ela acha que domina tudo, ela acha que está tranquilo. Só que não, bicho. Muito cuidado. Eu sempre digo aos meus alunos e mentorados o seguinte, se liga aí, escreve nas tábuas do seu coração, abre aspas, sempre que você achar, foder-se-á, fecha aspas. É isso mesmo, com mesóclise e tudo. Por que, Tamer? Porque pessoas competentes e responsáveis não acham nada, bicho. Ou elas sabem ou elas não sabem. Então, na dúvida, pergunte. Eu vou te dar uma dica. Em vez de dizer que você não entendeu, você pode fazer uma pergunta inteligente, que é o seguinte. Fudêncio, só para confirmar, o resultado esperado é este que eu entendi? É dentro desse prazo? O prazo é este? O seguinte critério deve ser estabelecido, quer dizer, deve ser respeitado? Os critérios são esses? Esse tipo de pergunta demonstra que você pensou, se interessou, né, levantou todas as informações e identificou os recursos necessários para resolver a questão. E se você é líder, se liga, perguntar se as pessoas entenderam quase sempre trará um sim como resposta, inclusive de quem não entendeu porra nenhuma. Então, para se certificar que o colaborador de fato entendeu o que você comunicou, peça que ele explique o que ele entendeu. A PNL sistêmica tem um princípio básico muito importante que diz assim: a comunicação é responsabilidade do comunicador. Então, este princípio se aplica às duas pontas da corda, ao emissor da mensagem e a quem está recebendo a mensagem. Seja a liderança, sejam os liderados. Porque muitas falhas atribuídas à execução começaram num pseudo-alinhamento ou numa falsa concordância que ninguém se preocupou em confirmar se existia de fato. Então, como eu faço sempre, eu vou terminar esse áudio com uma provocação. Que tipo de profissional você tem sido? Aquele que reconhece os próprios limites e os transforma em oportunidades de aprendizado, crescimento e busca da excelência? Ou aquele que prefere manter uma falsa imagem de competência? Bicho, você não precisa saber tudo. Você precisa é ser sincero com você e honesto com seu time de trabalho e especialmente com seus líderes, reconhecendo aquilo que você sabe, se responsabilizando por aquilo que precisa aprender e se comprometendo em realizar satisfatoriamente o que o seu trabalho exige de você. Eu vou dizer para você uma coisa que eu digo aos meus filhos a vida inteira. É muito fácil se destacar no Brasil. Basta que você faça aquilo que se espera de você. Porque no fim das contas, a sua competência se manifesta no resultado do seu trabalho e não na imagem que você se esforça para construir e para manter. Bom, esse áudio complementa a minha newsletter provocatória, Carta 27, Por que tanta gente não consegue fazer o básico? Lá, eu aprofundo as deficiências técnicas e comportamentais que comprometem a formação profissional e mostro por que tantas lideranças precisam cobrar o mínimo como se estivessem exigindo o máximo. Você pode ler esta e outras cartas de provocatória gratuitamente acessando o meu site tamer.com.br.
Eu sou o Tamer e a gente se vê no próximo episódio do Provotalks. Um grande abraço e Tamer junto!